Vamos mergulhar de cabeça numa teoria que, olha, vira de ponta cabeça a história antiga da humanidade, toda baseada nos trabalhos de Zecharia Sitchin. A premissa aqui é bem ousada. E se a gente olhasse para os textos antigos não como fantasia, mas como um registro de eventos que realmente aconteceram? Pois é, a grande pergunta que essa teoria joga na mesa é exatamente essa. E se todas aquelas histórias de deuses descendo dos céus, de batalhas celestiais, da criação do ser humano, não fossem só alegorias? E se fossem, na verdade, relatos de fatos? É uma ideia que força a gente a repensar, assim, tudo o que a gente achava que sabia sobre o nosso passado. E olha só que curioso, tudo isso começa com a tradução de uma única palavra. Uma palavrinha lá no livro do Gênesis que, segundo essa teoria, foi entendida de forma errada por séculos, escondendo uma verdade bem extraordinária sobre quem a gente é e de onde a gente veio. E essa palavra é Nefilim. Tradicionalmente a gente vê isso traduzindo como julgante, certo? Mas a fonte aqui argumenta que a raiz hebraica Nefele não tem nada a ver com o tamanho. Ela significa ser lançado para baixo. Então, Nefilim significaria literalmente aqueles que foram lançados, ou seja, aqueles que desceram até a terra. A diferença aqui é brutal, e é ela que dá o tom para toda a teoria. De um lado, a gente tem a ideia de gigantes míticos, coisa de lenda. Do outro, a imagem de visitante, talvez até astronautas chegando no nosso planeta, vindos lá de cima. Essa mudança de perspectiva é a chave que abre a porta para todo o resto. Ok, então, se a gente parte do princípio que os Nefilim eram visitantes do espaço, a pergunta que não quer calar é: de onde eles vieram? A resposta, de acordo com as fontes antigas, estaria nos céus, num planeta que a gente ainda não conhece no nosso sistema solar. Pensa no número 12. Ele aparece em todo lugar nas culturas antigas, né? 12 deuses do Olimpo, 12 tribos de Israel, 12 signos do zodíaco, a lista não para. A teoria propõe que esse número não é por acaso. Pelo contrário, ele representaria o número total de corpos celestes no sistema solar, segundo os sumérios. O Sol, a Lua e 10 planetas. Isso mesmo, 10. Exato, 10 planetas. Porque, segundo essa interpretação, os sumérios conheciam um 10º planeta, o 12º membro do nosso sistema solar. Eles chamavam de Nibiru, o planeta da travessia. A órbita dele era tão, mas tão elíptica que levava 3.600 anos terrestres para dar uma única volta no Sol. E esse período gigante, para eles, era uma unidade de medida divina, um char. Para entender a história desse planeta, a fonte nos leva lá para a Babilônia, para a epopeia da criação chamada Enuma Elish. O que normalmente é visto como um mito da criação do universo, a teoria lê como um texto de cosmogonia super sofisticado descrevendo a formação do nosso sistema solar. Essa história narra uma batalha celestial, em que um planeta invasor, chamado Marduk, ou Nibiru, bate de frente com um planeta mais antigo, chamado Tiamat. Nessa colisão catastrófica, Tiamat se parte em dois. Uma metade vira pedacinhos e forma o cinturão de asteroides que a gente conhece. A outra metade é jogada para uma nova órbita, junto com sua lua principal, Kingo, e se torna o que a gente hoje chama de planeta Terra e a nossa lua. Certo. Então, os habitantes de Nibiru, que os sumérios chamavam de Anunnaki, começaram a visitar a Terra. Mas para quê? A fonte é bem direta. Eles precisavam de ouro. Não para ostentar, mas por uma necessidade tecnológica, talvez para consertar a atmosfera do planeta deles. E eles vieram minerar esse ouro no Abzu, um lugar que a teoria identifica como sendo o sudeste da África. Só que essa operação de mineração era um trabalho, assim, brutal, exaustivo. Depois de milhares de anos nessa labuta, os Anunnaki que trabalhavam nas minas simplesmente se rebelaram. E foi esse motim que acabou sendo o gatilho para um dos eventos mais importantes da história, a criação da humanidade. Com o motim rolando, o cientista-chefe dos Anunnaki, um cara chamado Enki, teve uma sacada. E se a gente criar um trabalhador? A fonte descreve um processo que hoje a gente chamaria de engenharia genética. Eles pegaram um hominídeo, que já existia na Terra, evoluindo por conta própria, e deram um upgrade no material genético dele com o DNA de um Anunnaki. O óvulo fertilizado foi implantado numa deusa Anunnaki, que serviu como barriga de aluguel. E assim nasceu o primeiro Lulu, o trabalhador primitivo, o Adão. E aqui que a gente volta para o Gênesis. A teoria sugere que aquele plural Elohim,
que a gente traduz como Deus, e a famosa frase "façamos o homem à nossa imagem", não se referem a um ser divino único, mas sim à Assembleia dos Deuses Anunnaki, ali discutindo e executando a criação desse novo ser. A humanidade foi criada, serviu aos seus deuses, mas um evento cataclísmico estava prestes a mudar tudo. E, de novo, a fonte reinterpreta uma história bíblica fundamental, o Grande Dilúvio, só que não como um castigo divino pela moralidade humana, mas como um desastre natural que eles já sabiam que ia acontecer. Olha só isso, os Anunnaki sabiam que o dilúvio estava vindo. A ciência deles mostrava que a camada de gelo da Antártida estava instável. Eles previram que na próxima vez que Nibiru passasse perto da Terra, sua força gravitacional gigantesca ia ser o gatilho para o colapso do gelo, causando uma onda global. O Conselho dos Deuses, liderado por Enlil, que já estava de saco cheio da humanidade, decidiu simplesmente deixar todo mundo morrer. Mas o Enki, o criador do homem, não aceitou isso. Ele, por baixo dos panos, avisou seu Noé para construir um barco submersível e sobreviver. E quando a catástrofe veio, os Anunnaki assistiram de camarote, lá de suas naves em órbita, enquanto a civilização era varrida do mapa. Quando as águas finalmente baixaram, os Anunnaki pousaram nos picos do Monte Ararat, encontraram um planeta devastado e um punhado de sobreviventes. Ali, eles perceberam que precisavam da humanidade tanto quanto a humanidade precisava deles. Então, um novo plano foi colocado em prática. Foi um recomeço totalmente planejado. Os Anunnaki deram à humanidade as ferramentas para a civilização, agricultura, domesticação de animais, tudo o que permitiu o surgimento de sociedades complexas. Eles introduziram a ideia de realeza, uma hierarquia com um rei humano servindo de ponte entre o povo e os deuses. E para manter o controle, eles aplicaram a velha tática de dividir para conquistar, criando diferentes centros de civilização com línguas e culturas distintas. Então, no fim das contas, o ponto é este. Essa teoria nos oferece uma narrativa completamente alternativa, que transforma a mitologia em história e deuses em visitantes de outro planeta. Ela conecta pontos entre textos antigos, achados arqueológicos e fenômenos do céu de um jeito único. E, independentemente de se acreditar nela ou não, ela deixa a gente com uma pergunta bem instigante. Se essa é uma possibilidade, o que mais está escondido, bem na nossa frente, nos nossos mitos e lendas mais antigos, só esperando por uma nova tradução?